Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui com esse tema maravilhoso para a nossa vida. Maravilhoso porque foi motivo de muita busca de mim mesmo no início da minha missão. A descoberta da missão de vida é o nosso tema. Tema esse que pode nos possibilitar uma certeza e uma tranquilidade diante daquilo que nós vamos viver. Se nós temos que carregar muitas vezes um fardo um pouco incômodo, seria bem melhor que nós soubéssemos por quanto tempo iremos carregar esse fardo e o porquê iremos carregar esse fardo. Se nós temos que nos dedicar tanto a certos aspectos da nossa vida, saber a razão de tanta dedicação e quais serão as consequências da maneira que nós estamos vivendo, sejam consequências de felicidade ou não. É uma dádiva podermos assumir uma certeza do porquê que nós nos relacionamos com certas pessoas, a profissão, as restrições materiais ou possibilidades materiais, o porquê nos tornamos mães ou pais, ou irmãos, irmãs de certas pessoas. Tudo isso tem uma razão de ser. Obviamente que tratar de missão de vida, todos nós sabemos que a missão principal... Vamos continuar. Agora, se aparecer aviso de carro, eu não vou dar mais. Essa não é minha missão de vida. Pois é. Então, vamos continuar sobre a descoberta da nossa missão de vida. Deus, ele não tem, assim, incoerência em suas leis. Suas leis são justas, amorosas e sábias. E uma de suas leis é que sempre a nossa missão é de acordo com nossas possibilidades e com nossas características pessoais. A missão principal de todos nós é voltarmos à essência única, Deus. Essa é a nossa principal missão, a de todos aqui. No entanto, podemos alcançar Deus mesmo sem estarmos encarnados. Podemos alcançá-lo. No entanto, nós encarnamos aqui. Então, qual a nossa missão como encarnados? São tão incríveis as vitórias quando alcançamos lá fora e tão terríveis as derrotas que precisamos nos informar, descobrir, ter uma noção se não estamos jogando a nossa vida fora. Porque muitas vezes nós de fato estamos jogando a nossa vida fora. Desencarna, chegando no mundo astral e com grande decepção. Por quê? Falhou. Ver o semblante de tristeza e frustração dos seres que falharam aqui é algo muito desagradável, muito triste. Ao mesmo tempo, ver a festa que os amigos espirituais fazem para aqueles que conseguiram realizar a maior parte de suas missões de vida é algo que nos motiva a respirar fundo e mergulhar em uma nova reencarnação, com esperança de crescimento, com esperança de ajudar aqueles que nós amamos a crescer, ou de aprendermos a amar aqueles que nós não amamos. O que é muito comum no âmbito da família, aqueles que nós recebemos como filhos, como irmãos, como pais. Esses, muitas vezes, nossa missão de vida é aprendê-los a amar, aprender a amá-los, porque eles são nossa missão de vida, em algumas vezes. Nós não assumimos apenas uma missão, nós assumimos várias. Numa hierarquia, elas se apoiam, elas se complementam. Então não pense que você vai alcançar a sua realização apenas numa missão. São várias. Nós precisamos encontrar a principal de ser encarnado, não de ser espiritual, que seria voltar à essência espiritual, Deus, nos integrarmos a Deus. Mas por que nós muitas vezes temos dificuldades para aprender coisas ou realizarmos coisas? A ansiedade, que é tão comum em nossa cultura, de tanta ação e pouca reflexão. Ansiedade porque muitas vezes nós desejamos tanto que algo aconteça que não aceitamos a possibilidade de que aquilo não aconteça. Um avião que se perde, uma viagem que não se concretiza, um namoro que não acaba em casamento, um emprego que se perde. E nós reclamamos de Deus, dizendo que Ele não é bom porque Ele não nos deu aquilo que nós queríamos para nós.
Mas muitas vezes é a mão invisível dele que nos afastou daquilo que não tinha nada a ver com a nossa missão. Forças invisíveis operam em nossa vida, nos conduzindo cada vez mais à realização daquilo que foi planejado antes de encarnarmos e que nós poderemos realizar com a ajuda de certos elementos que são colocados diante de nossa vida ao longo de algum tempo. Uma pessoa conhece outra e através dessa pessoa algo acontece em nossa vida. Tudo isso já estava planejado antes de nós encarnarmos. Por incrível que pareça, uma pessoa ela nasce com vários destinos alternativos. Não tem aquele destino rígido, fixo. Tem destinos alternativos. Melhores, não tão bons, ruins, horríveis, terríveis. Desde aquele que assume a sua responsabilidade, aquele que assume de vez em quando, aquele que não assume de jeito nenhum, e aquele que vai contra a sua própria natureza. Porque quando nós encarnamos nesse corpo, nós esquecemos de nossa missão de vida. Muitas vezes nós falamos, poxa, mas por que Deus então não nos deu a lembrança do que fazer para que nós não tivéssemos que sofrer tanto até falar, nossa, não era nada disso que eu tinha que fazer. A culpa aí não tem nada a ver com o chamado Deus invisível a muitos, mas que geralmente na boca de quase todos o nome é dito, mas a percepção não tão desenvolvida. Deus não tem muito a ver com isso, a não ser se tratar de Deus em nós. Quando um ser encarna e não se lembra de sua missão, ou não consegue ao longo de alguns anos, poucos anos, descobri-la, isso denota que ele foi muito envolvido pelas limitações de seu corpo físico, do seu corpo material. Se ele se utilizar um pouco mais o corpo, expandir um tanto a sua consciência, inevitavelmente terá conclusões lógicas ou terá respostas subjetivas para chegar à conclusão de qual a sua missão de vida. Para ter ideia sobre os fatores que determinam a nossa missão, muitas vezes nós estamos em uma empresa, seja pública ou privada, e o ambiente de trabalho não está muito agradável. Nós pensamos muitas vezes em mudar de setor, para outro setor, ou até para outra empresa. E ficamos pensando, será que é a melhor coisa a ser feita? Será que lá não será pior? O medo de cair numa situação pior sempre nos desmotiva de tomar certas decisões. É como alguém que está casado com uma pessoa que sofre porque o temperamento o atrita, e isso gera descontentamento, gera dor, e a pessoa, não sei se eu me separo ou se eu continuo com essa pessoa. Esse comércio que muitas vezes nós fazemos com as nossas decisões, de pensar, será que o benefício vale o custo? Muitas vezes nos faz tomar uma direção bem diversa daquela que nós deveríamos tomar. A nossa missão nem sempre é agradável no início, ou no meio, ou no fim. Vemos aí o exemplo de muitos seres que no passado, no presente, trabalharam pela evolução da humanidade, tiveram missões coletivas, geralmente religiosas, ou algumas vezes até mesmo políticas. Quando alguém fala minha missão de vida, pensa, a missão só é aquilo que é classificado como coletivo. Se não aparecer para todo mundo ver o que alguém fez, não é missão. Isso é um engano. A realização da missão depende mais de nós sabermos. E muitas vezes uma pessoa realiza a sua missão e nem sequer sabe que realizou a missão. Chega lá do outro lado e descobre que fez tudo aquilo que deveria fazer sem mesmo ter consciência do que deveria fazer. Deus pede para um pássaro, voe e faça determinadas coisas com seu voo. Pede para um peixe, mergulhe e faça certas coisas com seu mergulho. Um peixinho geralmente mergulha bem na superfície. Um peixão geralmente mergulha fundo. Certas aves voam entre as árvores, certos passarinhos. Outros voam sobre as montanhas. Mas Deus não pede. Pássaro, vá viver debaixo da água. Passarinho, faz isso que não condiga com a sua natureza. Cada pessoa terá a sua missão de acordo com aquilo que a sua voz interior falar em sua cabeça, em seu ser. Não pense que será algo complexo. Muitas vezes a missão de uma pessoa é ser pai ou ser mãe. É a principal missão de vida, cuidar de um ser que vai dar uma reação em cadeia, que vai repercutir harmonicamente no contexto da vida.
consertar aquilo que foi estragado numa encarnação passada. Mesmo o karma pode ser classificado como uma missão de vida para a pessoa. É algo que ela, o seu próprio espírito, entregou para ela como ser encarnada e falou: realize isso para você construir a sua felicidade. Quantas vezes uma pessoa, missão de consertar um desentendimento emocional através do enlace afetivo, ou namoro, casamento, noivado, que seja. Imagine um casal. Eles não estão se dando bem. Tem coisas que eles têm afinidade, mas outros não há afinidade. Outros aspectos de sua vida. E aí a moça pensa: poxa, eu vou me separar dele, porque eu não aguento mais conviver com ele. E ele pensa a mesma coisa. Mas um se sente responsável pelo outro. Pensa: quem vai cuidar dele? É uma pessoa desmioladozinho, tadinho. Eu aqui dou juízo para ele. Se eu me separar, ele vai sofrer demais. Ou ele pensa assim a respeito dela. Com carinho, inferioriza o outro. Isso geralmente acontece muito. Com carinho, subestima o outro. E se sente responsável de cuidar da vida do outro. Essa responsabilidade que a pessoa sente, muitas vezes a família fala: se separa. Os amigos falam: se separa. Mas a pessoa fala: não, eu não posso, porque quem vai cuidar dessa pessoa se eu me separar dela? Então se sente um pouco mãe ou pai da pessoa. E se sente responsável. Isso significa que a missão de vida dela, de transmitir algo bom para essa pessoa, não acabou ainda. Quando acaba, ela não se sente mais responsável pela outra. Mas não é só o fator da responsabilidade. É também a raiva, a cólera, a mágoa. Se uma pessoa se sente magoada com outra, cheia de rancor, ou deseja se vingar de outra pessoa, ou o simples fato da presença da outra já desnorteia, a desequilibra emocionalmente, é sinal que a missão dela de ter que superar mágoas, rancores ou distúrbios emocionais ainda não acabou. Toda vez que nós tentamos nos afastar de uma missão, podemos algumas vezes conseguir nos afastar, outras não. Tem pessoas que elas escolheram uma missão que tem um sistema de segurança, de proteção da missão. Como é isso? Antes de encarnarem, elas falam para os seus amigos espirituais e aqueles seres relacionados ao cumprimento de sua missão de vida. Fala para tais seres: se eu tentar me afastar de minha missão, vocês podem me sabotar em meus planejamentos contrários ao que assumi antes de encarnar. Elas vão ao longo do seu trajeto evolutivo e de repente pensam: não vou por aqui não, que está muito difícil. E tentam fazer coisas que não tem nada a ver com a sua missão de vida. De repente, sem motivo aparente, as coisas começam a dar errado. E fica pensando: poxa, por que estão dando errado? Oh meu Deus, eu faço tudo certinho e não está sendo como eu queria. Até que a pessoa é forçada pelas dificuldades a tomar o rumo novamente. No sentido espiritual, digamos, uma das capacidades psíquicas involuntárias, chamada geralmente de mediunidade, essas capacidades psíquicas involuntárias, chamadas de mediúnicas, muitas vezes é comum o chamado médium ir num centro espírita e falarem para ele: o seu karma é trabalhar, desenvolver mediunidade. A vida da pessoa muitas vezes começa a ter problemas de saúde, afetivos, profissionais, materiais. Vai lá, começa a trabalhar espiritualmente, daqui a pouco melhora. Porque a missão de vida é ajudar o próximo, seres humanos, através da faculdade mediúnica. Outras vezes a pessoa basta apenas aprender a controlar a sua paranormalidade compulsória, ou sensitividade compulsória. Aprendendo a controlar a capacidade que veio mediunicamente transferida, a pessoa aprende a mudar a trajetória de sua missão. Por isso que a missão não é um destino rígido, que nós teremos que segui-lo a qualquer custo. Não. Tem missões flexíveis. Certa vez um ser que admiro muito, numa entrevista na TV, falou para as pessoas, perguntaram para ele: o que você acha da separação? E ele falou, não bem com essas palavras, porque já faz algum tempo, não me lembro as palavras exatas, mas falou que se a pessoa deve, se tem um karma e precisa pagar, não precisa pagar numa única prestação, pode pagar em várias prestações. O que quer dizer que se um relacionamento, se ele estiver insuportável, é melhor separar e pagar depois, do que gerar mais karma ainda. Portanto, a missão de vida, muitas vezes, ela é flexível.
nós sabemos consciencialmente que podemos tomar outro rumo em nossa vida e que isso não comprometerá a nossa harmonia de vida. Mas, sempre lembrando, dentro da flexibilidade, há aquilo que não pode ser negado, senão acontecem coisas ruins em nossa vida. Não é para incutir medo que nós estamos falando isso. É que muitas vezes uma pessoa, digamos, exemplo simples de missão afetiva. Um jovem, lá com seus 18 ou 17 anos, meio revoltado porque não arruma namorada, começa a se envolver com pessoas que não têm afinidade. Hoje em dia está muito em moda um termo, ficar, né? Então, quase não se namora, mas se fica. Fica uma noite, um dia e não tem compromisso. Ou, você está fazendo alguma coisa? Não estou não, vem aqui em casa então. E depois nunca mais, algo sem responsabilidade. Digamos que esse jovem, recém-saído da adolescência, em função de sua timidez, não estava se relacionando afetivamente. Porque tinha certos princípios morais que não queria violá-los. E não, em função desses princípios, não estava encontrando a pessoa dita ideal. Espiritualmente, antes desse jovem encarnar, tinha sido programado que, digamos, aos 25 anos, encontraria a mulher de sua vida. Aquela que seria a mãe de seus filhos, que ajudaria em sua evolução, e que ele seria feliz, apesar dos desentendimentos, mas seria feliz. Mas ser impulsivo é comum quando nós somos jovens, ainda imaturos. E nessa impulsividade, quebrando as suas regras conscienciais, que a ética interior de cada pessoa avisa, não, esse não é o caminho, ele desobedeceu essa regra consciencial. E se envolveu com uma moça não tão digna da sua estirpe moral. E o que aconteceu? Num ato impensado e muitas vezes até desprevenido, houve uma gravidez precipitada. Gravidez essa que muitas vezes veio em função de que havia um espírito obsessor, um espírito inimigo de vida passada, que, numa oportunidade vibratória, através de um ser que não tinha vibração mais aprimorada, reencarnou para obsediar a pessoa no físico. E esse jovem, de repente, no trabalho, recebe um telefonema de um dos seus casos esporádicos, do qual se arrependeu muito, por ver que não tinha nenhuma afinidade com outra pessoa, e pensa, meu Deus, a pessoa telefona e fala, estou grávida e como é que nós vamos fazer? Ele se envolveu com alguém que não tinha afinidade de vida nenhuma, que não tinha sentimento algum, porque ele foi imaturo, ele foi precipitado, ele violou a sua própria consciência. Aquela vozinha falava, não faça isso, isso não tem nada a ver com a sua natureza, com o seu ser. E a pessoa, em função de uma cobrança muitas vezes exterior, você não namora, ela acabou se corrompendo os seus princípios, o que é a pior corrupção. Quando alguém perde os seus princípios, se torna vulnerável diante de tudo para mudar o rumo da sua missão de vida. A menina com quem ele se envolveu, digamos que não tivesse uma índole muito boa, e pensou, beleza, vou ganhar uma pensão dessa pessoa, agora vou ficar às custas dele. E começou a pressioná-lo. Não tinha amor nenhum pelo filho que trazia em seu ventre. O filho nasceu, tratava o filho como se fosse um animalzinho que precisava só dar comida quando já estivesse quase morrendo de fome. E o filho cresceu revoltado porque não tinha um pai presente ali, visto que aquele filho, o pai, não tinha muita afinidade, visto que já era um espírito inimigo e numa circunstâncias que para ele era desagradável. Aquele espírito se tornou mais revoltado ainda com o pai e com 25 anos de idade ele estava com a vida tão problemática que encontrou com o amor da sua vida, mas ele estava com tantos problemas que o amor de sua vida não queria esses problemas para ela. E não, essa pessoa é muito complicada, não vou me envolver com ela não. E as leis de ação-reação pela lei da afinidade levou outro relacionamento para a mulher que seria a esposa dele. E todo um planejamento foi quebrado aí. Por quê? Porque não respeitou o limite de flexibilidade da missão de vida. Ele não deveria ter quebrado sua ética interior, a sua própria moral desenvolvida ao longo de várias encarnações. Uma atitude muitas vezes muda a trajetória de toda uma vida, nos afastando de nossa missão, ou dificultando, ou impossibilitando definitivamente naquela encarnação. Cada decisão que nós vamos tomar, cada coisa que nossa voz sem som, que clama em nossa consciência por princípios, por obediência a esses princípios, se nós a ignoramos, podemos marcar desagradavelmente a nossa existência.
Por isso, quando nós acordamos pela manhã e vamos interagir uns com os outros, nós precisamos avaliar bem aquilo que condiz com a nossa natureza, geralmente é a nossa missão de vida. Digamos que você está no emprego e alguém te convida para fazer algo, e quando você pensa em fazer aquilo, você sente assim uma agonia, uma coisa ruim. Não vai não, que isso é o seu espírito falando ali, não faça isso. A nossa missão de vida não é nada penoso, não é nada que tenhamos que vender a nossa alma para cumpri-la. É algo que geralmente tem o lado difícil, o lado árduo, mas tem o lado de contentamento. Mesmo quando nós, como diria, estamos pagando os nossos pecados através de um karma, é algo agradável quando nós sabemos o porquê estamos passando por aquilo. Atualmente, nossa civilização está colhendo os frutos que plantou ao longo de incontáveis e incontáveis gerações. Nós estamos aqui nesse karma coletivo, mas podemos realizar a nossa missão de vida, independente das restrições kármicas impostas pela ação de outras civilizações, que agora nós estamos colhendo os frutos delas. Muitas vezes alguém pensa, poxa, mas eu não fiz nada de errado, por que eu estou imerso aí nessa situação, junto com todos? Atualmente, com a globalização, o que acontece em outro país repercute ali na prateleira do supermercado. Acaba repercutindo no que tem no nosso prato, no que é colocado em nossa boca. E nós pensamos, o que eu tenho a ver com aquela pessoa daquele outro país? Tem tudo a ver. No entanto, mesmo tendo a ver, você pode planejar de forma lógica, coerente, consequente a sua encarnação. Vamos ver diversas coisas que nós podemos trabalhar como missão de vida. Lembrando aqui a oportunidade para falar que missões de vida não quer dizer que você irá ser um Moisés na vida. Levar um povo inteiro por dentro do mar ali? Não. Missão de vida não quer dizer que você será um presidente de um país. Veja que a sua missão ela é grandiosa, mesmo que ninguém saiba que você está realizando ela. Mesmo que ninguém lhe dê um troféu, um Oscar da missão. Aquele que melhor realizou a missão, aí faz lá a premiação. Já pensou? Não, aí não. A missão de vida, o importante é nós nos tornarmos felizes por nos sentirmos realizados. Portanto, vamos ver as diversas missões que nós podemos trabalhar, desde as mais simples às mais complexas. Encarnamos. Digamos que tenhamos um irmão. Nós podemos ter a missão de vida de ensinar algo para esse irmão, de fazer algo por ele, ou de fazer algo pela nossa mãe, pelo nosso pai. Podemos ter essa missão. Só que, digamos, tenhamos a missão de ajudar o nosso irmão a ser mais calmo. Digamos que o nosso espírito já é mais tranquilo, calmo, e o nosso irmão é meio agressivo, impulsivo, e que se ele não se educasse, numa certa idade, ele iria se matar ou matar alguém. Por imprudência, por agressividade, por violência, qual seja o motivo, a agressividade geraria isto. E nossa mansidão teria como missão ajudá-lo. Só que não é missão de toda a vida ajudar o nosso irmão. Seria uma missão que teria um tempo estipulado. Até tal idade a sua missão principal seria essa. E chegou lá aos tantos anos de idade, aquela missão já perdeu a sua força e assume-se outras. Mas nós podemos assumir várias missões ao mesmo tempo.